Milionário fica surpreso ao ver a mendiga negra entrar, desafiando suas expectativas. A noite estava intensa, iluminada por milhares de luzes pulsantes que dançavam sobre a metrópole. Rafael estava em mais uma de suas festas extravagantes, rodeado por marcas de champanhe e risadas vazias. Seu palácio de vidro refletia um luxo que desafiava a realidade de muitos. Mas ele estava cercado por uma solidão que não podia comprar. Comprei o mundo, mas o que eu realmente tenho? Ele pensava enquanto olhava para a multidão. A ansiedade o apertava, como se o ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. Então, como se o destino estivesse escrevendo um roteiro inusitado, a porta se abriu. Uma figura magra apareceu, envolta em uma aura de mistério. Clara, uma mendiga negra com um brilho inusitado nos olhos. A multidão parou, as risadas cessaram, e todos os olhares se voltaram para ela. Ela era uma explosão de cor em meio ao cinza da extravagância. Usava roupas esfarrapadas, mas havia. Rafael se sentiu anestesiado. Quem era aquela mulher que, com tanta confiança, penetrava seu mundo? Ela não sabe onde está, pensou, mas uma faísca de curiosidade começou a queimar dentro dele. Clara caminhou em direção a ele, os passos firmes. "Você se lembra de mim?" perguntou ela, um desafio suave na voz. Ele balançou a cabeça. "Desculpe, mas não." Mas Clara não se deixou abalar. "Todos nós somos feitos de histórias, não é? Eu costumava sonhar em ser artista. Tinha tanta paixão. Até que a vida decidiu que eu não merecia." Aquelas palavras ecoaram dentro dele, como um eco distante de algo que ele jamais quis admitir. A música lá fora soava de maneira distorcida, como se o tempo tivesse parado. A sinceridade da mendiga fez o peito de Rafael apertar. Ele se interessou. E o que aconteceu com seus sonhos? A pergunta era mais da sua insegurança do que da curiosidade genuína. Clara riu, um som leve que rasgou o ar pesado do lugar. "A vida me ensinou que, às vezes, sonhar é um luxo que não podemos pagar." Havia uma fragilidade em sua voz que o atingiu como um golpe. Ele a observou mais de perto. Era como se ela carregasse um universo próprio, repleto de cores e dores. Os convivas, antes divertidos, sussurravam entre si. Olhares de reprovação e maravilha se misturavam. O que aquela mulher estava fazendo ali? Ele estava num ponto de virada. Rafael nunca havia conhecido alguém tão verdadeiro. Enquanto falava com Clara, segredos de seu passado começaram a borbulhar dentro dele. O medo do fracasso, as expectativas da família, o vazio atrás do relógio de ouro que usava. Mas havia um problema maior, a conexão de Clara com sua família. Ela sabia. A revelação pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Rafael se sentiu estranho ao contemplar isso. O que isso significava para ele? Ele mal havia começado a entender essa amizade em formação, mas algo lhe dizia que deveria se preparar para um embate emocional. E nesse exato instante, a pergunta cruzou sua mente. Ele continuaria vivendo nesse mundo de superficialidade? Ou teria coragem de enfrentar a transformação que poderia mudar tudo? Antes que pudesse responder a si mesmo, a atmosfera se fechou e o futuro tornou-se uma neblina. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." A atmosfera estava densa, um misto de expectativa e ansiedade pairando no ar. Rafael estava perdido nos pensamentos, tentando compreender o significado da presença de Clara em sua vida. A multidão ao seu redor parecia uma miragem distante, murmúrios e risadas de Svan. Mas então um grito cortou o silêncio.
um som agudo que interrompeu a dança da música inebriante, trazendo a atenção de todos novamente para o centro da sala. Qual é o problema, Rafael? Você não tem vergonha de estar conversando com essa mulher? A voz era cortante vinda de Amanda, a ex-namorada de Rafael, estonteante em sua beleza, empilhada em joias e com um sorriso arrogante no rosto. O comentário dela desencadeou um sussurro coletivo, como um choque elétrico que percorreu a sala. Rafael gelou. Ele não podia acreditar que Amanda, com seu olhar de desprezo, teria coragem. Ela é uma mendiga, a mulher sussurrou para quem quisesse ouvir. Isso não é o que você faz, certo, amor? É só uma demonstração de caridade por parte do nosso milionário favorito. Os olhares se voltaram para Rafael. O calor se espalhou pelo seu rosto. Ele queria se defender, mas as palavras simplesmente não vinham. Clara, entretanto, ergueu a cabeça, como se a provocação tivesse reacendido algo dentro dela. O que vale mais? R$1 milhão ou 1 milhão de histórias? Lançou, seu olhar intenso fixo em Amanda. Enquanto o público estava dividido entre risos e murmúrios de desaprovação, Rafael sentiu uma verdade emergir em seu interior. Ele não era quem todos pensavam que era. Ele tinha medo de ser rejeitado, mas aquela mulher, com sua coragem, desafiava os limites de sua própria segurança. Nesse momento, no entanto, uma sombra passou pela porta. Um homem alto, vestido de maneira simples, com uma aparência que carregava um peso invisível. Ele entrou como um tiro, os olhos diretamente focados em Clara. Clara, a voz dele era como um trovão. O que você está fazendo aqui? Você não deve estar com esses ricos. Eles vão te machucar, como fizeram da última vez. O tempo congelou. Rafael sentiu seu coração acelerar, batendo como um tambor em sua cabeça. Clara estava congelada, seus olhos se alargando em reconhecimento e medo. O murmúrio na sala cresceu, a tensão era palpável. O homem se aproximou com pressa. Sua presença ardente parecia diluir a distância entre eles, revelando segredos enterrados. Você é sua irmã? Alguém da multidão gritou, e uma onda de choque varreu a sala. Rafael estava paralisado. Ele olhou para Clara e viu lágrimas naqueles olhos que antes brilhavam de forma radical. É verdade, Clara. Ele quase sussurrou, repleto de incredulidade. Clara encolheu os ombros, a expressão agora cheia de dor. Sim, eu não queria que você soubesse assim. O homem virou-se para a multidão, o rosto marcado pela frustração. Seus sonhos de artista, Clara. Você estava apenas tentando nos proteger. Olhe onde isso a trouxe. As paredes do palácio agora pareciam se fechar, absorvendo os ecos daquela revelação. O ar estava mais espesso, como se carregasse o peso de um passado secreto se desmoronando. Todos os olhos estavam fixos neles. As vozes outrora alegres transformadas em murmúrios de espanto. Rafael deu um passo à frente, o nó na garganta o incomodando. Por que você nunca me disse? Perguntou. O que parecia ser uma simples pergunta agora carregando o peso de milhões. E enquanto Clara olhava para ele, cercada por seu passado, ele percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. A sala estava em suspense, o futuro à sua frente como uma neblina indesejada. E ele sentia que as respostas que procurava poderiam destruir tudo e todos ao seu redor. Se Clara era quem ele tinha certeza que era, o que mais havia escondido? Rafael estava atordoado. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, e o silêncio pesava como chumbo ao redor. Ele virou-se para a multidão, que agora assistia com expressões de desapontamento e surpresa. O homem que havia interrompido tudo, com sua presença autoritária, parecia um relâmpago rabugento. Você não deve estar com esses ricos. Soava como uma advertência carinhosa, mas esmagadora. Os olhares materiais e desdenhosos não animavam mais, e Clara, com lágrimas brilhantes, estava em pé, paralisada por uma tempestade de emoções. Eu tentei me proteger. Por favor, murmurou ela, a dor transparecendo em cada palavra. O homem a observava majestosamente, como se esperasse algo. Rafael sentiu a pele arrepiar. As revelações pareciam se ramificar como raízes de uma árvore antiga. Por que você está aqui? Perguntou Clara, a voz trêmula. O homem deu um passo à frente,
E os murmúrios da multidão se intensificaram. Por que você está fugindo de quem realmente é? A vida não vai te deixar em paz enquanto você continuar vivendo essa mentira. Os rostos ao redor estavam em choque, os olhares trocados entre medo e curiosidade. Eu não sou uma mentira, Clara rebateu, mas suas palavras soaram vazias. Rafael, sentindo um nó na garganta apertar, olhou de um rosto para outro, buscando apoio. Mas foi quando o homem gritou: "E quem você realmente é, Clara? A artista ou apenas uma mendiga querendo escapar da verdade?" Que a sala pareceu se dividir. Um vento, quase palpável, pairava no ar. Rafael não podia mais ignorar a tempestade que se formava. Ele olhou fundo nos olhos de Clara, buscando entender o que estava acontecendo. "O que você está escondendo?" questionou. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo vindo de fora fez com que as portas do palácio se abrissem com um baque. Um grupo de pessoas entrou, com os rostos cobertos como sombras que trouxeram um novo tipo de terror. "Vamos levá-la de volta." Um deles gritou, e a agitação tomou conta da sala. Rafael estremeceu, enquanto a verdade parecia escorregar para longe. A multidão, agora em pânico, começou a se agitar. Os convivas mais elitistas empurravam-se na tentativa de encontrar a saída, enquanto alguns sussurravam incrédulos. "Quem são vocês? O que querem?" indagou Rafael, a voz falha. Mas o homem à frente apenas apontou para Clara, uma expressão que misturava raiva e necessidade. "Ela é maior do que você pensa, mas está presa a este mundo. Ajude-a ou fique fora do caminho." A cena era digna de um filme, mas o medo era real. Clara começou a recuar. A expressão de desespero começou a dominar seu rosto. O homem que a acompanhava, furioso, empurrou pessoas ao redor enquanto tentava se aproximar dela. "Você não precisa mais viver assim, Clara. Venha." Rafael estava perdido. O que estava acontecendo? Clara olhou para ele, e ali, entre aqueles olhares confusos, Rafael percebeu que algo muito maior estava em jogo. Ele já não sabia se Clara era a mendiga ou a artista. A linha entre as duas realidades estava franzida, como um filme em câmera lenta. Ele se lançou para ela, mas Clara recuou, o olhar sombrio, como um pato à beira de um abismo. "Rafael, você não entende." E naquele instante o chão sob seus pés se desfez. Uma reviravolta devastadora estava por vir. Quem era Clara realmente? E por que aqueles estranhos estavam tão desesperados para levá-la? Uma verdade muito maior se desenrolava, e a única coisa que Rafael sabia era que em um instante tudo poderia acabar. E talvez sua vida nunca mais fosse a mesma. Rafael estava perdido, tentando entender o que acontecia ao seu redor. O tumulto aumentava. Cada pessoa na sala tinha uma expressão de espanto. Clara, com lágrimas nos olhos, estava prestes a se tornar o epicentro de algo que ele nunca poderia imaginar. E foi naquele momento que tudo começou a desmoronar. O homem que tinha interrompido a festa agora parecia um trovão prestes a estourar. "Você não entende. Clara deve voltar." Ele gritou, incapaz de conter a frustração. Todos na sala se viraram para ele, ainda confusos, mas agora em alerta. Rafael sentiu o peso da pressão, o que estava por trás de toda aquela tensão. "Por que você não me contou?" Rafael insistiu, buscando uma resposta, um aperto no peito quase insuportável. Clara hesitou, seu olhar tremendo entre o homem e Rafael. O murmurinho da multidão crescia. Eu tentei, ela começou, mas suas palavras foram cortadas pelo homem. "Você tem que encarar a verdade. Eles precisam saber quem você é." O homem gesticulava e o medo se alastrava. E antes que pudesse entender, ele avançou e puxou um colar envelhecido do bolso. Uma peça de joia simples, mas com um brilho profundo que atraía todos os olhares. "Isso pertence a você, Clara. Sua mãe te deixou e você fugiu. Não pode continuar assim." Rafael ficou paralisado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele olhou para Clara, que estava visivelmente chateada. Seu rosto ficou pálido. "Não, isso não pode ser verdade." Rafael murmura,
A verdade começava a se formar. Aquela mulher, aquela mendiga cheia de sonhos, tinha uma história escondida sob camadas de dor e solidão. O grupo de pessoas que invadira o palácio começou a pressionar, e as portas se fecharam atrás deles, criando um espaço pequeno e tenso. Você não fez isso com a gente, Clara. Um deles gritou, e os sussurros começaram a se intensificar novamente. O pânico era palpável. Clara estava a tremer. Quem eram aquelas pessoas? O que ela havia escondido? E, como se a própria verdade tivesse prestes a desatar os nós, uma voz mais distante cortou pelo ar. Ela é uma artista, e você promete defendê-la ou nos deixar levá-la. O homem que acompanhava fez um gesto dramático, e a confusão começou a virar em caos. Rafael percebeu que as vidas dele e de Clara estavam prestes a colidir em um tipo de queda livre que ele nunca pensou que teria que enfrentar. O passado dela não era só dela, era uma herança de dor, de família, de segredos. Ele sentiu o coração disparar. Se tudo aquilo fosse verdade, a conexão que ele sentia por ela tinha um significado muito maior. Se você realmente se importa com ela, faça algo, o homem gritou, interrompendo a maré crescente de murmúrios. Rafael sentiu um impulso, um desejo de proteger Clara, mas ele não sabia como. E naquele instante Clara tomou coragem. Chega, ela gritou e todos pararam. Eu não sou uma mendiga, eu sou a filha de alguém. Mas também sou mais do que isso. Não sei exatamente quem sou. Mas vocês não vão me levar de volta. E com um movimento abrupto, ela começou a caminhar na direção do homem, a determinação em seus olhos. Era um momento poderoso, mas o impacto disso poderia romper tudo à sua volta. Rafael estava em choque. Clara, espere, ele gritou, mas ela já estava na linha de frente. E quando ela colocou a mão no colar, um blast de luz envolveu a sala como se um novo dia estivesse surgindo. As vozes se calaram. Era como se o tempo tivesse parado. Algo no ar mudou. Uma energia palpável começou a se espalhar. E então, tudo aconteceu. Um barulho estrondoso na porta fez com que todos se virassem. A porta foi arrombada. Rosie, a mãe de Clara, estava ali, com um olhar determinado. Não, ela berrou. Não a leve! E com isso a multidão se dividiu. Agora Rafael estava preso entre o passado de Clara e o presente que estava prestes a se desmanchar diante de seus olhos. Rafael piscou, tentando entender a cena que se desenrolava diante dele. Clara encarando sua mãe, a condição da mentira que a cercava, e ele se perguntando se conseguiria suportar as consequências disso tudo. A verdade estava prestes a romper as paredes mais altas do palácio. O que ele iria fazer agora? A batalha estava apenas começando, e o que ele pensava saber sobre Clara se desdobrava em algo muito mais complexo, muito mais intenso. Rafael estava paralisado. O choque na sala era palpável. O olhar de Clara, entre a dor e a determinação, iluminava o espaço de uma forma estranha. Sua mãe, Rosie, com a postura firme, era como um escudo, protegendo Clara de um passado que ameaçava voltar. Mas algo no ar estava mudando, como se um vento fizesse as folhas sussurrarem segredos antigos. A vida não vai te deixar em paz enquanto continuar vivendo essa mentira. O homem, ainda segurando o colar, balançava como um pêndulo, e as paredes pareciam vibrar com suas palavras. Todos os olhos estavam fixos nessa cena. O murmúrio na multidão cresceu, misturando curiosidade e espanto. Você não pode me levar de volta, Clara gritou, em um tom que trincou o silêncio. Havia uma fúria genuína e uma vulnerabilidade tocante na voz dela. E quando ela segurou o colar, a luz parecia brilhar mais intensamente. Mas antes que pudesse dar um passo adiante e confrontar o homem, a porta do palácio se abriu novamente, desta vez provocando um estrondo ensurdecedor. Um grupo de pessoas entrou em cena, uma figura alta no meio deles. Rafael sentiu um frio na espinha. O olhar daquela pessoa era feroz, quase faminto. Ela não pode ficar aqui, gritou. E tudo ficou mais intenso. As sombras se projetavam. As energias eram palpáveis.
A sala se encheu de murmúrios nervosos. Quem são vocês? Rafael voou em defesa, mas não fazia ideia do que enfrentaria. O homem que apareceu apontou para Clara, a raiva destilando em cada palavra. Ela pertence ao nosso mundo. Essa ilusão de riqueza e fama está destruindo. Os convidados, antes sofisticados, agora estavam paralisados em um horror mudo. Frases fragmentadas, expressões de choque e o movimento de pessoas se encolhendo em um canto da sala se tornavam cada vez mais evidentes. Clara, em pé ali, poderia ser a peça central de tudo, ou a vítima de um capricho cruel do destino. Clara, você precisa ir com eles. Rose, agora com lágrimas nos olhos, falou. Mas Rafael interveio. Não, o que está acontecendo aqui? Mas antes que Clara pudesse responder, uma fração do tempo se rompeu. O homem que invadiu a festa fez um movimento rápido, atirando algo ao chão. Um brilho ofuscante se espalhou e iluminou a sala como um clarão de luz intensa. Um grito subiu dos lábios de alguém e Rafael sentiu um aperto no peito, como se algo estivesse prestes a ruir. E em meio ao caos, Clara começou a brilhar. O colar, que parecia apenas um artefato, agora emitia uma luz intensa, envolvendo-a em uma aura mágica. Não! O homem gritou, estendendo a mão, mas o poder parecia estar escorrendo de Clara, criando uma barreira invisível. Quem você realmente é, Clara? Rafael balbuciou, contendo a incredulidade. As verdades começavam a se entrelaçar em uma teia complicada, e naquele momento, ela olhou nos olhos dele e sussurrou. Eu sou mais do que uma mendiga. Eu sou parte da linha de artistas que perdemos, e parte de uma família que jurei proteger. Rafael sentiu seu coração acelerar. Seria isso uma piada cruel? Ele queria acreditar, mas as imagens das risadas vazias ao redor pareciam tão distantes agora. O brilho de Clara intensificou, e a luz parecia sugar a opressão na sala. Ela se aproximou de Rafael e, em sussurro, disse: Eu sempre quis que você soubesse, mas não podia abrir meu coração. O que você faz aqui é sua chance de mudar tudo. Ao mesmo tempo, o homem avançou, tentando alcançar Clara. Você não me escuta. Volte, ou as consequências serão terríveis. Mas no auge do seu desespero, ele desabou, mais uma vez, atingindo o chão com um impacto que reverberou pela sala. E naquele instante, as verdades começaram a colidir. Rafael se viu preso entre duas realidades, duas verdades. A multidão, o luxo, os segredos, tudo estava desmoronando como um castelo de cartas exposto ao vento. E algo que ele sempre acreditou sobre Clara estava prestes a ser revelado de uma maneira que mudaria tudo. A luz que envolvia Clara começou a ofuscar tudo ao redor, e em meio a isso tudo, Rafael ouviu o murmúrio da multidão se transformar em gritos. Cuidado! Foi tudo o que pôde ouvir antes que a sala se enchesse de um silêncio mortal, preparando a todos para um impacto que poderia superar o imaginável. A conexão entre eles era a chave que poderia liberar algo impressionante ou devastador. Rafael sabia que a escolha que fez, e o passado que tanto temia, agora o cercava. O que ele realmente conhecia da vida de Clara, e o que isso significava para eles. O futuro se desdobrava diante de seus olhos, confuso e ameaçador, mas também luminoso, como se a verdade, não importa quão dolorosa, fosse a única saída para esse labirinto de sombras. A luz ao redor de Clara começava a pulsar, como se toda a sua dor estivesse se transformando em energia brilhante. Rafael estava em um estado de choque, sentindo que o chão sob seus pés poderia desmoronar a qualquer momento. Ele a observou, cativado pela força que a envolvia, enquanto a multidão estava presa entre medo e espanto. Mas então, houve um barulho ensurdecedor. A porta do palácio ciscã. Um homem de terno escuro, com um olhar faminto, entrou no recinto. Seu semblante expressando uma mistura de necessidade desesperada e raiva contida. Clara, você não pode ficar aqui. Suas palavras cortaram o ar, como uma faca afiada. A sala inteira virou-se. Rafael não conseguia parar de olhar para Clara, que estava congelada.
O brilho ao seu redor começou a se dissipar, como se sua energia estivesse sendo sugada. O homem avançou em passos largos, ignorando o tumulto da festa, e a multidão tinha os olhos fixos nele. Você não tem ideia do que está fazendo, gritou ele, apontando o dedo para ela, e a tensão se exacerbou. Clara parecia hesitar. Eu não posso voltar. Seu olhar estava um misto de confusão e tristeza profunda. Rafael sentiu seu coração apertar. A situação estava se tornando insustentável. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz quase aflita. Mas o homem não se demorou nas explicações. O braço estendido, ele continuou. Você está atrasando a sua verdadeira missão. Você não sabe o que sua família fez. E você? Ele olhou diretamente para Rafael. Seu olhar aquecido. Você está em perigo. Todos estão. Apenas então, as palavras de alerta começaram a penetrar na mente de Rafael, mas suas emoções por Clara estavam em mente. Perigo? O que você quer dizer com isso? Ele franziu a testa, a tensão aumentando. A multidão murmurou, algumas pessoas se afastaram, enquanto outras apenas assistiam confusas. O homem, com sua intensidade, canalizava a atenção para si. A verdade está mais perto do que você imagina, Clara. E se você não entender agora, o que aconteceu com sua mãe vai acontecer com você. Os ecos daquele nome, mãe, reverberaram na sala. O ar parecia mais pesado. Outra mulher, talvez em seus 30 anos, entrou, o rosto pálido e os olhos aflitos. Clara, você não pode desistir de nós. Nós somos sua família. Um grito se formou na garganta de Rafael. Tudo estava se tornando um labirinto de revelações. Não eram só os sonhos de Clara que ameaçavam ser sugados. Era a própria fibra de sua identidade. O quê? Ele perguntou quase em um sussurro, incapaz de processar. E, no auge da intensidade, o homem, de terno escuro, segurou o colar na mão. Esta joia não é apenas um artefato. É a chave para seu passado, Clara. Ele a olhou fixo, um desafio escondido sob sua urgência. Na sua família, esta peça de joia representa mais do que você pode imaginar. Seu verdadeiro destino a espera. Um silêncio sepulcral tomou conta, enquanto as revelações começavam a empurrar as fronteiras da compreensão. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que mais poderia ser verdade? Todo mundo estava no limite. As vozes sussurrantes aumentaram à medida que a urgência aumentava. Eu sou quem realmente sou? Clara murmurou, o medo predominando em sua voz. E a resposta estava nas estrelas. O homem de terno, então, aproximou-se rapidamente, segurando o colar. Você precisa decidir, Clara. Volte agora ou as consequências virão. O que voltar significava? Rafael já não sabia mais. Ele viu Clara olhando para ele, uma mistura de incerteza e determinação nos olhos claros. Naquele momento, o colar começou a brilhar ainda mais intensamente, e uma sensação de gravidade envolveu tudo ao seu redor. Clara precisava escolher entre seu passado ou seu futuro. E Rafael ia se sentir parte dessa escolha. Então o prédio tremeu, um estrondo como um trovão, e o que sobressaiu das sombras era algo que desafiava a própria realidade. As paredes começaram a rachar, e Rafael percebeu que aquele não era apenas um palácio, era um portal, uma passagem para algo além. As luzes começaram a piscar, a realidade distorcendo, e um grito surgiu entre eles. Clara e sua família eram mais do que ele poderia ter imaginado, e algo monumental estava prestes a ser revelado. Enquanto as portas do desconhecido se abriam na frente deles, Rafael sabia que tudo que acreditava estava prestes a desmoronar. O que ele encararia a seguir era apenas o começo de uma jornada que poderia mudar não apenas Clara, mas o mundo deles. A luz ao redor de Clara começou a pulsar, e Rafael estava em estado de choque. Tudo parecia se mover em câmera lenta. O homem de terno escuro gritou, e de repente uma onda de pânico varreu a sala. O colar nas mãos do homem começou a brilhar, vibrando como se um poder oculto estivesse prestes a ser libertado. A atmosfera estava densa, e o temor se misturava à confusão da multidão. E eu sou quem realmente sou? Clara murmurou,
a voz trêmula, enquanto a luz iluminava seu rosto, revelando uma beleza perdida que ela nunca soube que tinha. A resposta estava mais próxima do que podiam imaginar. Então, o homem, com a intensidade dos olhos arregalados, disse: Você não pode recuar. Sua família precisa de você. E nesse momento, algo chocante aconteceu. O colar se partiu ao meio, e uma explosão de luz e energia se espalhou pela sala, empurrando todos para trás como um vendaval. Um grito estrondoso ecoou na festa. Rafael olhou instantaneamente para Clara e viu seu rosto se transformar em horror. O que antes era confiança, agora era desespero. Não, ela gritou, mas não havia tempo. Um vislumbre de algo que parecia uma sombra apareceu ao redor dela, envolvendo Clara em uma nuvem densa e escuridão. O momento fez Rafael estrebuchar. Ele se forçou a avançar, mas o chão começou a tremer. Todos na sala estavam em choque. Seus olhares se voltaram para o homem que, com a mão ainda estendida, parecia intimidado pela força que agora surgia. Deus do céu, isso não tá certo! Ele gritou, enquanto os murmúrios de medo cresciam. Quem é você? Alguém da multidão gritou, a voz um misto de incredulidade e julgamento. O homem se virou, mas antes que pudesse responder, um grito cortante ecoou novamente. Desta vez, proveniente do fundo da sala. Uma mulher surgira, de cabelo desgrenhado e vestida de maneira estranha, com um olhar fixo em Clara. O que você fez? Ela berrou, apontando para o colar no quebrado. Rafael nunca viu aquela mulher antes, mas seu coração disparou quando ela se aproximou de Clara, parecendo uma figura fantasmagórica. Você não pode deixar que eles a levem. Você é a chave. O sussurro da multidão aumentou, um redemoinho de especulações e temor. A chave para o quê? Rafael murmurou, olhando entre a mulher e Clara. Tudo tomou rumos inesperados e o ar estava carregado de revelações. Ela não é apenas uma artista, Rafael. Ela é a última da linhagem que pode abrir a passagem. A mulher olhou para ele, olhos ardendo com uma urgência que fez a sala estremecer. Eles estão atrás dela por uma razão. A família dela, eles não estão mortos, estão ocultos. O que significava isso? Rafael sentiu um nó na garganta, enquanto a multidão hesitava, absorvendo o choque daquela informação. Clara, é verdade? Perguntou, a voz falhando. Clara estava em transe, presa entre o real e o surreal. Então, como uma onda, o medo se transformou em desespero. O homem de terno escuro se lançou à frente, gritando: Você não pode deixá-los levá-la. É a única chance que temos. E assim que as verdades começavam a surgir, a mulher revelou um artefato brilhante que deixara em um compartimento oculto de sua roupa. A luz refletiu no objeto e todos ficaram em estado de choque. Eu sou Rose, a irmã perdida de Clara. E nós precisamos voltar agora, antes que seja tarde demais. A revelação caiu como uma bomba. O olhar de Clara se fixou em Rose, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Não, isso não pode ser verdade. O silêncio se instalou, mas o impacto era inegável. O estado de choque aumentava entre os convidados, e a sala parecia encolher. Rafael se virou para Clara, a mente girando, sem saber em quem confiar. Ele não sabia como lidar com tudo isso. A irmandade que desafiava o que acreditava, a vida que se desdobrava diante dele como uma tapeçaria emaranhada. No clímax do desespero, Rafa percebeu que o chão sob seus pés poderia desmoronar a qualquer momento. Clara, agora dividida entre duas realidades, precisava decidir se queria voltar para aquele mundo que chamavam de família ou lutar pelo futuro que escolhera ao lado dele. E enquanto a tempestade de emoções se intensificava, uma voz profunda ecoou pela sala. A escolha dela definirá nosso destino. Rafael sentiu o coração acelerar, pois sabia que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Como um eco do futuro nas sombras, a pergunta paralisou. Clara, o que você vai fazer agora?
A sala estava em um silêncio inquieto. Clara olhava para Rose, seu olhar repleto de confusão e dor. Rafael sentiu o coração disparar, a dúvida afligindo sua mente. "O que você vai fazer agora?" A voz dele pediu, ecoando como um sussurro apreensivo no ar pesado. Mas antes que Clara pudesse responder, o homem de terno escuro gritou outra vez. "Esta não é a hora para hesitar. O tempo está se esgotando." E assim que ele falava, a atmosfera mudava. O ar parecia vibrar, carregando uma tensão palpável que fazia todos na sala prenderem a respiração. "Talvez você não saiba, Clara." A mulher, Rose, continuou. "Mas não é apenas sobre você. Há um legado a ser cumprido." As palavras dela ressoaram como um tambor no coração arregalado de Rafael. O que isso significava? Que legado? Era algo mais profundo do que ele podia imaginar. Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, uma luz ofuscante explodiu na sala. A energia começou a distorcer o espaço ao redor deles. Clara, ainda segurando o colar, parecia se iluminar. "Não! O que está acontecendo?" ela gritou. E de repente, um grito agudo, cortou o ar. Todos se viraram para encontrar Amanda, a ex-namorada de Rafael, encolhida em um canto, com um olhar apavorado. "Vocês não entendem, Clara. Ela não é quem vocês pensam que é." As palavras dela causaram um alvoroço. Olhares se entrelaçavam, suspeitas surgiam. "Do que você está falando, Amanda?" Rafael perguntou, sua voz carregando confusão e irritação. Mas com um brilho em seus olhos, ela continuou. Certa vez, ela era uma artista reconhecida. "Fui eu quem descobriu, mas ela fugiu. Fugiu para se esconder como uma mendiga." A revelação caiu como um raio. Rafael olhou para Clara, a descrença tomando conta de seu ser. O passado que ela tentava deixar para trás agora parecia estar na sua cara. O que mais ele não sabia? O ar parecia pesado, quase insuportável, enquanto as mentes se voltavam contra Clara. "É verdade?" ele perguntou, o nó na garganta comprimindo cada palavra. Clara balançou a cabeça. Mas a verdade estava se formando como um espectro sobre ela. "Eu não queria que ninguém soubesse," ela declarou, a voz tremulando. "Eu não sou uma mendiga. Sou uma artista, mas minha família foi destruída e eu me escondi. Eu não consegui lidar." As lágrimas escorriam de seu rosto. A força que antes a envolvia agora sendo drenada pela pressão da revelação. Rosie avançou, a expressão dela mesclando dor e determinação. "Você não pode menosprezar quem você é. Sua arte é sua história." Mas a multidão agora parecia uma maré. Agitada e furiosa, questionando seu valor, sua integridade. O homem de terno interrompeu, acrescentando: "E é por isso que eles estão atrás de você, Clara." "Para te silenciar, para que o legado não ressurja." As palavras se espalharam como uma onda, envolvendo todos em um pânico crescente. E então, como se tudo estivesse prestes a explodir, uma das sombras na sala se moveu. Um homem forte, sua figura imponente, irrompeu pela porta e gritou: "Clara, venha comigo agora." Era um vizinho que a conhecia, alguém da infância. "Eles estão procurando por você. Precisamos ir." As palavras dele eram urgentes e o entendimento paralisava a todos. Rosie olhou para Clara, o medo se espalhando. "Você não pode deixar todos nós para trás." Ela gritou, mas o homem estava determinado, sua expressão mostrando que o tempo estava se esgotando. Rafael sentiu um desespero profundo. Tudo o que ele pensava que sabia sobre Clara estava em ruínas. "Você não pode ir!" ele exclamou, a voz atravessando a multidão. Mas quando Clara olhou para ele, algo mudou. Havia uma faísca de luta nos olhos dela. "Eu não sei quem sou, mas talvez eu tenha que descobrir agora." E com essa decisão, ela deu um passo em direção ao homem. Mas a porta começou a fechar. A força da sombra se intensificou. Rafael pôs-se à frente dela, seu peito se apertando. "Espere, o que você vai fazer?" Mas a sombra escura, agora se consolidando em algum tipo de ser,
e rompeu para a frente, como se tudo ali estivesse desmoronando. O estrondo da porta batendo era ensurdecedor, e quando tudo pareceu congelar, Clara apenas respirou fundo. Eu preciso da verdade. Vamos descobrir. E então, a sala foi engolida pela escuridão, como um portal se fechando e uma nova jornada se abrindo. O quê? O que tinha acontecido? Rafael estava incrédulo, confuso e desesperado. Ele percebeu que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E nesse momento sombrio, a verdadeira natureza de quem era Clara e o que estava em jogo agora era um mistério, aguçando a ansiedade enquanto as trevas se fechavam ao redor deles. A luz ao redor de Clara começou a pulsar, e Rafael estava em estado de choque. Era como se o mundo tivesse desacelerado. Cada batida de seu coração ecoava como um tambor no silêncio crescente. As sombras estavam se movendo, e ele sentia a urgência no ar. A atmosfera ficava pesada conforme o homem de terno escuro fazia suas ameaças. Então, tudo mudou. O chão sob eles tremeu, e um som ensurdecedor ecoou pela sala, como se o próprio palácio estivesse gritando. Clara, que parecia iluminada por uma força invisível, se voltou para Rafael. Eu não sei o que fazer. A angústia em sua voz foi um golpe direto em seu coração. Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher alta e imponente entrou, seus olhos fixos em Clara. Finalmente encontrei você. Ela lembrou a todos de uma tempestade crescendo à distância, com uma intensidade que fez a sala congelar. Quem é você? Questionou Rose, a irmã de Clara, com suas palavras vibrando de incredulidade. A mulher sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era uma expressão sombria, cheia de segredos. Eu sou Vanessa, e vocês estão todos em enorme perigo. As pessoas começaram a sussurrar, confusas, olhando de uma para outra. Rafael sentiu seu corpo tenso. O que estava acontecendo? As revelações pendiam no ar como uma sugestão de um sonho aterrorizante. Vanessa avançou, aproximando-se de Clara. Você não sabe ainda, mas há algo que você precisa lembrar. Algo que pode mudar tudo. Não, não. Cara, não escute ela, Gritou o homem de terno, o rosto dele se contorcendo de preocupação. Ela está tentando enganá-la, mas a sombra da dúvida já começava a se espalhar. Com um movimento rápido, Vanessa tirou algo do bolso. Era uma caixa pequena e velha, coberta de símbolos desconhecidos. Dentro disso, há a verdade sobre o seu passado, Clara. Ela se virou para Rafael, deixando todos em estado de alerta. E sobre você também. As palavras, sobre você também, pairaram no ar como um feitiço, fazendo o peito de Rafael apertar. Ele olhou para Clara, que agora estava pálida, como se uma brisa fria tivesse sussurrado em seu ouvido. O que você quer dizer com isso? Você é parte de uma linhagem, Rafael. Uma que está ligada diretamente a Clara. Sua história nunca foi separada da dela. O olhar de Vanessa era firme, mas havia algo mais por trás dele. Uma urgência que parecia consumir a mulher. Rafael sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Seus pensamentos corriam tentando processar as palavras dela. Clara era mais do que uma mendiga e uma artista. E ele? O que ele era? Instantes antes que uma resposta pudesse brotar, uma luz ofuscante começou a emanar da caixa que Vanessa segurava. Um clarão iluminou o ambiente, desestabilizando a sala. A energia era palpável, e em meio a tudo, um grito cortante ecoou. Clara, não! Rosie berrou. Mas a luz se intensificou, cercando Clara em um brilho ofuscante. Ela começou a levitar. Sua expressão mudava entre medo e determinação. O que está acontecendo? Ela gritou. Sua voz ecoando, ressoando com a energia crescente. E então, o inesperado fez sua entrada triunfal. A caixa, em explosão de luz, liberou uma série de imagens que dançaram no espaço, como uma projeção de vida. Rafael viu rostos desconhecidos, cenários familiares, um passado que nunca tinha abordado. Um homem e uma mulher rindo nas sombras.
uma criança desenhando em um caderno. Um lar que uma vez foi seu. O peso da revelação foi um soco no estômago. Rafael caiu de joelhos, a dor aumentando à medida que ele se via envolto nas memórias. Eram imagens de sua infância, de sua família, e as palavras de Vanessa ecoavam em sua mente como um eco. Ele estava entrelaçado na história de Clara de maneiras que jamais poderia imaginar. E a verdade era devastadora. As duas famílias, unidas por um destino que estavam prestes a descobrir, corriam riscos inimagináveis. Você precisa decidir, Clara. A voz de Rose, misturada ao pânico, ressoava na sala. As emoções estavam em alta. Mas o que acontecerá agora que as verdades estavam finalmente expostas? Desesperadamente, Rafael olhou para Clara, esperando uma resposta, mesmo com a realidade se desdobrando de forma caótica. E quando as memórias se acalmaram, um estrondo aterrorizante ecoou através da sala, e as sombras começaram a se agitar. Rafael percebeu com horror que o chão estava começando a se partir, e ele sentiu que o tempo estava se esgotando. Clara, o que você vai fazer? Os instintos gritavam, mas enquanto o caos se tornava uma tempestade, ela estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo novamente. Isso era só o começo, e ele sabia que, independentemente do que acontecesse, eles nunca mais seriam os mesmos. A luz ao redor de Clara pulsava, seu rosto refletindo um misto de determinação e medo. Rafael estava paralisado, absorvendo cada movimento. O palácio tremeu como se as paredes quisessem desmoronar diante do que estava prestes a acontecer. Clara, ele gritou, o coração martelando no peito. A energia no ambiente era intensa, quase palpável. Você é a chave, Clara. Vanessa insistiu, suas palavras cortando o ar pesado. Rose, a irmã de Clara, observava com olhos arregalados, a esperança e o medo transbordando. Você precisa decidir agora. Não podemos perder mais tempo. Clara olhou para a caixa nas mãos de Vanessa, as imagens ainda brilhando em sua mente. O passado, as conexões, tudo girava como um furacão dentro dela. Eu não sei quem sou. Ela estava à beira de um colapso, mas não vou deixar que isso me consuma. Você não pode fugir da verdade. O homem de terno gritou, a voz repleta de desespero. E então, como se o próprio universo estivesse respondendo, a luz ao redor de Clara se intensificou até quase ofuscar todos. Rafael, com o corpo tenso, sentiu um impulso avassalador. Você é mais do que isso, Clara. Encare sua história. No instante seguinte, tudo explodiu em um clarão. A caixa de Vanessa se quebrou, revelando um raio de luz que envolveu Clara. Ela não recuou. Em vez disso, avançou, decidida. Eu sou uma artista. Eu sou parte de uma linhagem que merece ressurgir. Cada palavra pulsava força. As sombras ao redor delas começaram a se dissipar, como se o poder de sua declaração pudesse quebrar correntes invisíveis. Os murmúrios na sala cresceram. A confusão e a revelação estavam em um embate feroz. Eles estão atrás de você, Clara. Você tem que lutar, Rose gritou. E Clara, com lágrimas nos olhos, respondeu com força. Não vou deixar que a história da minha família acabe assim. Rafael sentiu uma chama de coragem acender dentro de si. Ele deu um passo ao lado dela. Eu estou com você, disse ele, a voz vibrante. Juntos, eles formaram um laço diante da tempestade que se aproximava. A luz começou a envolver o círculo ao seu redor, e o palácio parecia ceder, as sombras grudando nas paredes. Precisamos agir. Clara ergueu o punho, sua expressão agora fiera. É hora de confrontar os que querem nos silenciar. E à medida que pronunciava essas palavras, um eco reverberou na sala, como se o próprio espaço estivesse lhe dando poder. Não, você não pode fazer isso. O homem de terno estava em pânico, e seu desespero era palpável. Mas nada poderia parar o fluxo de luz e determinação que agora emanava de Clara. O mundo estava mudando. E no último momento, antes que o caos tomasse conta, Rafael segurou a mão de Clara. Seja quem você é.
A explosão de luz que seguiu levou todos à beira do desmaio, e então, tudo ficou em silêncio. Quando a luz dissipou, eles estavam em um lugar diferente. Não era o palácio, mas uma paisagem vasta, fresca e clara. O céu era líquido, as cores vibrantes como nunca que Rafael tinha visto. Clara olhou para ele, a expressão aliviada e cheia de esperança. Nós conseguimos, Rafael. Mas uma sombra se moveu ao fundo, uma silhueta conhecida. O homem de terno estava ali, mas agora ele não parecia ameaçador. Vocês querem saber a verdade sobre o legado que deixaram para trás? Ele olhou para Clara, um misto de desafio e revelação em seu olhar. O jogo apenas começou. E aí, o que será que vai acontecer agora? O que será que esse novo cenário vai revelar sobre o passado deles? Vocês precisam se inscrever no canal agora. Não percam as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Anime o algoritmo e mostre seu apoio. Comentem aqui embaixo suas reações e teorias sobre esse final. Será incrível ver o que vocês pensam. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não esperem nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Agora, vamos juntos desvendar os próximos mistérios.